Então, o fato de estarmos aqui, para mim, é toda a realidade que eu consigo me sentir consciente do meu corpo no mundo, porque não existe outra para mim, só a próxima, né? E as que passaram fazem parte do acervo do meu corpo, já que o meu cérebro não para, ele funciona todo o tempo todo, inclusive quando eu estou dormindo. Então, este fenômeno, que é tão simples de entender e tão difícil de vivenciar, porque nós damos muito valor à fala, à superfície, ao verniz, e sabemos perfeitamente que essa fala, essa superfície e esse verniz são meros flashes, meras manifestações de um todo, que é o acervo do qual eu vivi até agora. Então, essa que o Paulo leu a meu respeito, né? Eu imagino, lá foi diretor na ONU, eu falei, fui. Né? Na Eco 92 eu fui, poxa, foi difícil, nossa, quase morri de tanto trabalhar, porque já pensar o mundo ao mesmo tempo e como é que a sociedade civil organizada vai se manifestar frente aos governos que estão traçando o projeto do século XXI para toda a humanidade. Isso é uma responsabilidade muito grande. Eu acho que eu quase morri. Como eu não morri, estou vivo, então eu tenho isso dentro do meu acervo. Então, todas as coisas que eu falar aqui, elas têm um endereço. E esse endereço é um endereço muito fácil de compreender e eu desafio vocês a segui-lo, porque nós precisamos mudar o nosso modo de pensar a propósito do momento em que nós vivemos. Nós vivemos numa transformação de era, ou numa coisa meio antropocênica, né? Uma coisa muito ligada ao homem, que altera todo o jogo da natureza, e multidões não mais contadas como essa que nós estamos vendo aqui, multidõezinhas, multidão de um jogo de Flamengo e Fluminense, ou Corinthians e São Paulo, ou multidões andando na hora do almoço ou no final da tarde na Avenida Paulista. Mas eu estou falando de uma outra multidão, uma multidão cultural, uma multidão que hoje se conecta e que forma, de fato, uma multidão aos milhões que nós não sabemos contar com os dedos, mas esses milhões de pessoas se comunicando entre si, começam a ter a percepção de que nós vivemos num único mundo. Então, eu quero desafiá-los a fazer uma história, não uma história, o storytelling de uma ação de uma agência de publicidade, que conta uma história para enriquecer uma imagem, mas de uma história diferente, que é a que eu tenho vivido até então, de maneira muito forte, e hoje estou convencido que eu nada sei, porque tudo preciso aprender de novo, porque tudo que eu aprendi quando era pequeno mudou. Imagine vocês que eu fui industrial, sou engenheiro industrial, fui industrial, construí, aqui tem um monte de empresas que fazem refrigeração, conservação de alimentos, etc, etc. Eu conheço aquilo de trás para frente para trás. Mas eu não sabia como é que o ser humano é tão diverso. E é nessa diversidade uma unidade de uma única espécie. É essa diversidade cultural que hoje me interessa, é essa diferença que hoje nós estamos vivendo, que é a diferença que precisa ser considerada, uma diferença que eu não conheço, mas que eu tenho certeza que eu posso me conectar, mas que é diferente de mim, que tem um código diferente de perceber as coisas. Eu gosto de dizer que o desafio do self, o desafio do indivíduo, é tornar o corpo consciente, é ter noção de que o que ele pensa é pouquinho, e, na verdade, o que está dentro é uma coisa forte, pesada. E é isso que está gerenciando toda essa fala que, por exemplo, eu estou fazendo aqui agora, que não estou pensando para falar, na verdade está emergindo. Então, eu, enquanto corpo consciente, noção de mim mesmo nesse momento, sou importante para não ser alienado numa visão Foucault da alienação, uma visão da loucura. Mas eu sou consciente. Mas quando eu me junto com o Lincoln Seragini para fazer uma empresa, para fazer um propósito dentro do que a gente chama de mercado, que é a produção coletivizada dessa espécie humana, nesse momento tem o meu self e tem o self dele. Essas duas coisas só se resolvem nas nossas diferenças se nós tivermos uma coisa chamada propósito. E esse é o grande desafio dos negócios. Qual é o propósito do negócio? Porque são pessoas diferentes, com self diferente, que combinam entre si um jeito de resolver um problema que só pode ser um problema da humanidade. Eu coloquei essa tela de início, que é uma tela que conta números. E são números estonteantes, números desconcertantes. E eu capturei essa tela ontem. Ontem, às 17 horas, para ser mais preciso, com 3 bilhões, 630 milhões, etc., de usuários da internet,
com 164 bilhões de e-mails traçados, com 1 bilhão de websites. Por que eles vão entrar no seu? Não é engraçado? Né? 1 bilhão de sites. Por que vai entrar no seu? Quem é você, prepotência? Fiz um site bonitinho, aí vai entrar lá porque é bonitinho. Sai daí, cara, acorda. Então, aqui, ó, buscas, 3 bilhões de buscas, 3 milhões de blogs publicados, 465 milhões. Enfim, meus amigos, isso tudo está conversando com tudo. E esse estar conversando com tudo é que difere da nossa maneira de quando nós estávamos lá, né, no armazém do pai do Seragini, que tinha um armazém, que era barato, né, o armazém Seragini. Né? Então, assim, naquela época em que as pessoas iam ali para comprar, mudou. O jogo mudou. Não jogo no sentido do Kasparov, mas jogo no sentido de que é um exercício de mover pensamentos, mover flashes dentro do cérebro, que é novo para toda a espécie humana. Para mim, nem se fala, porque fico pensando e tomando consciência de quanto esse troço é novo, de como é difícil levar à frente esse modo de pensar. Então, vamos para frente. Existe uma palavra em alemão, lá dos anos do século XVII, 1600 e pouco, chama-se Zeitgeist, que é espírito do tempo. A Cristina Banna é filha de alemães, então ela sabe o que é espírito do tempo, o que é Zeit, o que é Geist. Né? Entretanto, essa palavra tem uma importância hoje muito grande. E para onde está a importância dela? Porque nós entendemos quais são os ideais e crenças que estão hoje construindo o nosso mindset, a nossa maneira de ver. Eu trouxe 3 temas que eu acho que fazem parte do nosso pensamento, que é a realidade virtual, que vai alterar completamente o nosso aprendizado. Né? Quando nós falamos de educação, falamos de aprendizado, realidade virtual já é a realidade. Eu não estou dizendo coisas que vão acontecer, estou dizendo coisas que acontecem, tá certo? Mas que nós vamos ver muito mais proximamente daqui para diante. O segundo aspecto assim, de bloco é a inteligência artificial. Quer dizer, durante o século XVIII, XIX e o XX, nós conseguimos superar a força do ser humano através das máquinas, etc. Hoje nós estamos superando a capacidade de estabelecer correlações. Quer dizer, esse modo como o meu cérebro está processando as coisas aqui dentro, existe uma ferramenta que pode processar dados e coisas com muito mais eficácia, eficiência e relativização do que nós somos capazes de fazer. E isso se chama inteligência artificial. E o terceiro é a robótica. Nós conseguimos resolver a força, mas agora nós passamos a resolver a qualidade e a precisão. Nós construímos ferramentas que têm a capacidade de colocar as coisas juntas, de soldá-las e conectá-las e montá-las e sair do outro lado. Não sei se vocês sabem, mas praticamente hoje as montadoras todas de carros, essas coisas de 4 rodas com volante que andam por aí, usam robôs. Aliás, praticamente toda a indústria de ponta usa robôs. E o que significa usar robô? Significa que eu tive que pensar diferente. Vamos ver como é que isso acontece. Então, no século XIX, quando nós estávamos inaugurando a indústria, né, nós tínhamos uma concepção do planejamento daquele artesanato que seria produzido em massa, nós tínhamos que treinar as pessoas que fariam parte daquele uso de ferramental, que já se tinha bastante, nós tínhamos que controlar o que estava acontecendo, porque senão poderia haver um desacerto na sequência das coisas, e algum fazer mais rápido do que o da frente, ou fazer mais lento do que o outro poderia processar, ou até mesmo, inadequadamente, colocar uma peça no lugar da outra e prejudicar o final. E, finalmente, depois de ter esse controle, esse ensinamento e esse jogo de produção em massa, executar o assunto e depois cuidar de botar para vender, porque era melhor do que o artesanato do ponto de vista de quantidade e também de qualidade. Já no século XX, dos 50, 60 para diante, nós tivemos um outro contexto de desenvolvimento de coisas. E essas coisas que nós fabricamos, coisas humanas, elas passaram por um planejamento do que é que será feito, de um projeto do que será feito. Agora não se trata apenas de uma sequência de coisas, e sim uma articulação inteligente entre essas coisas. E esse projeto implicava, logo em seguida, o desenvolvimento de software, o desenvolvimento, de fato, de planejamento com a ajuda da computação. E uma vez que isso se colocasse para diante, então a inteligência artificial faria as correlações para que esse negócio pudesse ser projetado e pudesse ser levado à produção. No século de agora, já bem recente, a coisa é assim. Isso aqui é uma fábrica.
totalmente robotizada, evidentemente que ela é toda alimentada, né? Daí que eu falo aqui do projeto de inteligência artificial, é algo realmente impressionante se nós compararmos com a capacidade que nós temos de pensar. Né? A robótica resolve um monte de coisa. E vocês conhecem muito bem o resultado dessa fábrica. É do Mercedes, a fábrica da Mercedes-Benz. E em especial daquele Mercedes 200, 250, que é um Mercedes pequenininho e tal, ele é fabricado assim. É interessante, né? O que era Flash Gordon quando eu era criança, do Alex Raymond, do futurismo, né? Ou depois do Star Wars, ele é presente do nosso lado. Mas a gente no cotidiano tem certa dificuldade de pensar isso. Essa é a primeira provocação. Pensem nisso. É assim. Tá certo? Diante nesse nosso século XXI, portanto, onde nós estamos nesse momento aqui presente, né? Nessa oportunidade, estamos muito conectados. E nós estamos conectados de verdade. Então, o nosso mundo já é assim. A gente, quando olhar hoje para o mapa mundi, já vamos vê-lo dessa maneira. Então, aí me ocorreu falar de embalagem. Esse ovo em pé foi fabricado naturalmente por um pássaro. Até pode ser de uma galinha, não é? Para nós, pássaro, né? Então, repara que a vida já vem embalada desde o início, né? No princípio era o ovo, né? Assim, pelo menos aqui, depois da seleção das espécies, quando os répteis viraram pássaros. Então, assim, que temos aqui o nosso ovo. O que tem dentro do ovo? Vida. É embalagem de vida. Vamos seguindo, não é isso? E eu chamo vocês para não inventar a roda, lembrar o seguinte, como o ser humano pegou, primeiro problema que nós resolvemos foi lascar a pedra. Né? Nós tínhamos a pedra simples, demos uma lascada, ficou um negócio, opa, aquilo ali é melhor que... Então, tudo nosso, tudo que é do ser humano tem vida. Se nós tivermos uma atenção sofisticada, e eu chamo isso de sofisticação, de fato, é a sofisticação de que tudo que é humano tem vida. Eu consigo encontrar vida em qualquer manifestação humana. Nesses alumínios, nessas cadeiras, nessa coisa que está aqui, nessa foto dessa roda de pedra, tudo tem vida. E é justamente esse o problema da embalagem. Embalar o que é humano, para o ser humano. Não tem outros. Não existem, por enquanto, né? Nós não temos aqui vida inteligente de outros lugares, a não ser o Homo sapiens, nós, o antropoceno, estamos modificando a tranqueira toda e nós temos que embalar as nossas coisas. E essa é a primeira provocação que eu quero fazer em relação à embalagem. Para pensar isso e tornar isso uma coisa assim mais palatável, se nós usarmos as ferramentas do design e usar elas para instrumentalizar o nosso pensamento, nós conseguiremos ter uma preocupação que é típica dos designers, que quando são contratados ou convocados para resolver um problema, eles não largam o ser humano, em nenhum momento de todo o desenvolvimento do processo. Então, eu quero convocá-los a pensar que existe um modo de pensar que a gente chama facilitador, chama design thinking. Quer dizer, você quando pensar, nunca larga o ser humano do seu pensamento, né? Porque você não vai pensar a língua do marciano, né? Você está pensando brasileiro, português, homo sapiens, seja lá que língua for, na verdade é homem, gente. E nós temos também que ter uma capacidade de, em homenagem ao meu amigo Michel Conforado, que é um jovem que tem muito a nos ensinar, porque ele também é de Niterói, sabe? Esse negócio de ser Niterói é um problema, né? Que não é isso, Lincoln, não é isso? Niterói, né? Niterói é um lugar especial. Então, eu digo que é preciso fazer etnografia. Eu coloquei um N ali para criar uma provocação, uma fala de que a etnografia tradicional dos sociólogos, que quando vão a um trabalho de campo, que tem metodologia, vão investigar uma determinada sociedade, seus rituais, seus símbolos, signos, etc. Essa etnografia que tem método, tá certo? Então, a minha pergunta inicial sempre é assim, eu digo, bom, mas como é que você pensa a multidão, a sociedade, a coletividade no ambiente digital, na sociedade conectada e que fisicamente não está junto, que às vezes, na maioria das vezes, não fala nem os mesmos códigos, que são de geografias diferentes, mas são contados aos milhões. Então é necessário fazer uma netnografia, é uma convocação aos sociólogos
nos ajudar nesse assunto. Por outro lado, não precisamos fazer um esforço muito grande para imaginar que tudo que nós estamos hoje observando com a sociedade conectada é uma espécie assim de sistema complexo, muito complexo. E sistema complexo é aquele sistema em que você, mexendo certas categorias ou certos elementos desse sistema, você altera a emergência dele, você altera como ele se comporta. Eu vou citar um exemplo simples, que é o exemplo da água. A água é a ligação de dois tipos de molécula, H2O, né, eles se juntam, forma a tal da água. Mas você tem água no estado líquido, água no estado sólido, água no estado gasoso, e a molécula é a mesma, tá certo? Entretanto, modificando as condições do ecossistema, elas podem ter esta ou aquela manifestação, que é o caso dela no sólido, no gelo, no vapor, etc. Nossas estratégias hoje necessitam de ter esse composto de complexidade. Não se trata de encadeamento de coisas pura e simples, é complexo. E é complexo, tão complexo como é a posição de um elétron. Onde é que está o elétron? Sei lá, cara, onde eu vejo. Tá certo? Porque o elétron é onde eu vejo, não é onde ele está. Eu não posso fazer as coordenadas x, y, z de um elétron. A vida é assim. Bem-vindo ao quântico, né? Depois, evidentemente, quando nós tivermos uma estratégia de como nós vamos embalar a nossa vida da produção humana dentro de um pacote qualquer que seja para mostrar ao mundo, tá certo? Nós temos que fazer uma lapidação semântica. Tem que haver uma fala disso. Tem que ter um verbo. Tem que ter uma maneira de expressar. E essa lapidação semântica é essencial para que seja compreendido. Um exemplo simples disso é qualquer slogan, né? Que quer dizer o que uma marca, o que uma empresa, o que um propósito veio, né? Então eu preciso do verbo. Se eu estivesse falando em alemão, vocês certamente, a grande maioria, não seria capaz de compreender, e eu estaria falando a mesma coisa. Eu preciso fazer a lapidação semântica, porque tem texto, tem fala, tem voz, tem até voz que não é voz, não é isso? Como se diz, voz da marca, etc., né? E hoje, a nossa realidade, queiram ou não, vocês estão todos enfiados nisso até aqui, né? Eu fiz uma pequena lista das coisas que nos importam hoje, que nos fazem pensar. A internet das coisas, as coisas se comunicando, os sensores mais baratos. Eu me lembro que antigamente, quando eu era engenheiro, a gente fazia a medição de alguma coisa, tinha que usar um esforço gigantesco. Hoje você usa sensor. Hoje eu fui lá, tem uma brincadeira agora de um negocinho que roda, né, que é um finger trap, né, e custa R$19 no Mercado Livre. Para custar R$19 no Brasil, fabricado na China e vendido pelos Estados Unidos, para quanto será que é publicado isso? Deve ser por menos de 50 centavos, não é isso? Então, essa coisa dos sensores mais baratos é uma realidade. Bitcoin é uma verdade das transações financeiras no planeta inteiro. Não pensem vocês que é só o raio do real, né? Que nem é real, né? Então, é assim, a impressão 3D. Hoje se faz impressão de tecidos, mas tecidos biológicos, não tecido. Foi impressão de rim, impressão de pele, impressão enfim, de cartilagem, etc. Neuromarketing, o marketing morreu. Sinto muito quem é do. O que cresceu foi a neurociência, que nos ensinou coisas que nós não sabíamos. Nós pensávamos que o cérebro era distribuído, quer dizer, a parte de trás enxerga, do lado pensa, na frente analisa, de cima faz não sei o que, por baixo é assim. Não é nada disso, cara. O cérebro não tem locus. O cérebro é distribuído. Tudo funciona ao mesmo tempo, todo o tempo, mesmo quando nós estamos dormindo. Isso é muito importante, porque a neurociência distribuída nos trouxe uma informação que nós não tínhamos. Eu aprendi na minha tese de criança que ela traz é que enxergava. Eu falei, não é assim não, cara. Já não é mais, então tem que mudar. Né? A ciência tem nos revelado situações que nós não tínhamos pensado antes. Nanotecnologia, imagina, né? Tecnologia em nível celular, em nível molecular. Eu digo celular e molecular porque existe hoje uma capacidade incrível, né, de conexão entre biologia e eletrônica. A gente consegue hoje fazer robozinho para andar dentro do corpo, fazendo diagnóstico, etc., brigando com células cancerosas. Isso não é uma especulação, isso é uma realidade concreta. E Big Data. Ai, como diz o Clóvis. Você tem ideia, cara, de quanta informação tem que ser processada para tomar uma decisão? Meus amigos, se nós não fizermos uma parceria forte com a galera que tem processamento do Watson da IBM, a gente perdeu, como diz o outro. A gente perdeu.
que você não é capaz de juntar um monte de dados desestruturados nas manifestações humanas que estão acontecendo no planeta inteiro, através das redes sociais e através das manifestações as mais diversas que tem evidência lá, se você usar a coisa. Eu vou dar um exemplo para vocês do que seja inteligência artificial aplicada. Tem uma empresa chamada Cambridge Analytica. Essa empresa ajudou a fazer, eles são capazes de fazer um perfil seu, só olhando seu perfil no Facebook. Usam a tecnologia de análise de comportamento Five, que é a Ocean, que foi inventada nos anos 80, que tem uma solução muito interessante para poder entender comportamento. Entretanto, o problema era que antes tinha que fazer questionário, né? E agora não precisa, que eu posso analisar manifestação para tudo quanto é lado. Então, aquele Donald Trump foi eleito, o Brexit ganhou, e eu não sei até onde, o Macron também se utilizou da Cambridge Analytica, e essa eleição que foi convocada pela primeira-ministra da Inglaterra também está utilizando esse tipo de percepção. Então, quando vocês olham aquele monte de idiotice que o Trump falava para cá ou para lá, aquilo dizia respeito a nichos perfeitos daquilo que estava sendo ouvido. Então, ele foi uma construção que, evidentemente, não foi a única, mas foi essa construção de inteligência artificial que ajudou a compreender como é que se manifestava a audiência dos votantes. Eu me lembro que é o self-service. Self-service, eu me servindo. Quer dizer, eu decido, eu escolho. Então eu sou o titular de tudo. Eu sou o self, eu sou o meu corpo consciente. Eu vou lá e decido a compra. E no último minuto, na última milha, eu impulsivamente tomo a decisão. Não é mais assim. Eu já vou com a cabeça feita. E na cabeça feita não foi olhando para a embalagem. Foi percebendo o propósito dessa empresa. E depois tem mais, as coisas estão todas conectadas. Inclusive o seu celular, não é isso? Aliás, vocês estão conectados, nós todos, porque nossos smartphones estão conectados. Conectados com banco de dados, com uma opção de coisa. Quer dizer, as coisas é que fazem a conexão, e nós somos apenas usuários dessas coisas. Você não está conectado a nada, não tem nenhum chip em você. Na verdade, você está usando um aparelho que está ligado na nuvem. Reconhecimento facial é uma realidade. Isso aqui é uma tomada num túnel de um metrô, e se vocês observarem com mais detalhe, do lado de cada cara aparece um arquivo. Esse arquivo já é você. Queira ou não, você já é você, no reconhecimento facial. A NSA, a estratégia de segurança americana, dentro de um estádio de futebol, acha você. Olha você ali, pum, sentado na cadeira XYZ, nessa coisa, pode ir lá, buscar ele, que está lá. É assim. Pode não ser uma realidade nessa feira, mas o processo é uma realidade, ele existe, está entre nós. Então nós temos esse Brasil de 207 milhões, que nem sei se ele é ele mesmo, né? Mas o fato é que ele é ele. Nós estamos nesse tal de Brasil. Nós não estamos mais em São Paulo, na rua, no barzinho da esquina, no armazém, na padaria. Nós estamos dentro dessa história. E dentro dessa história, 84% da nossa população já vivem nas cidades. Alguém aqui planta para comer? Ninguém levantou a mão. Ninguém planta para comer mais. Nós já compramos embalado, não é assim? Aliás, para sobreviver, temos que comprar. E para comprar tem que estar embalado. E esse embalado segue uma série de pré-requisitos antes de poder ter a sua proposta de discurso da embalagem muito clara. O agronegócio, que quando eu era garoto se falava muito de movimentos dos trabalhadores rurais, etc. e tal, esses são os trabalhadores rurais de hoje, comandados por um laptop, comandados por um iPad, comandados por um computador, ligados todos na internet. Tá? GPS. É assim que se faz agricultura. Cara, nós somos muito bons esse tal de brasileiro, não é mole não. Nós somos melhores do que a galera que pensa uma coisinha da caixinha engatada na outra. Porque nós temos uma capacidade de sobrevivência nesse país, 450 anos, foi dominado pelo modelo europeu, 50 anos pelos gurus americanos, e agora que quebrou tudo, só resta nós. Então trata de dar seu jeito. Está em crise? Você sempre esteve. Então toma consciência e agora dá um jeito, porque só resta você. Chega de ficar pensando para lá e para cá como é que são os outros que vêm aqui nos salvar. A não ser que você pule dentro do manicômio, mas aí você não tem autodeterminação, não é isso? Então é o seguinte, esse é o agronegócio, e nós somos
o território plantável maior do planeta Terra. Isso nós trabalhamos direito. O agronegócio brasileiro vai muito bem, da porteira para dentro. Aonde nós nos arruinamos, da porteira para fora. Nós não temos estrada, não temos logística, não temos porto, nós somos bem brasileiros nesse sentido. Mas o agronegócio já é bom, já usa Bayer e Monsanto, que agora fundiram numa única empresa, já tem uma monstruosidade acontecendo no agronegócio. Se liga, se liga. E o que embala essa tranqueira toda está aqui dentro, nessa feira. Então, portanto, uma convocação para pensar em gestão, que seria um dos temas da nossa conversa, é muito simples. Nós saímos da gestão pensada em produto. Quer dizer, o produto é que é legal, os features, as características do produto é que são bacanas. Não! Nós temos que repensar. Então agora surgiu a tal de sociedade. E nós precisamos sair de saímos de uma era da administração científica tayloriana, que é assentada em produto, para sair para uma era assentada no ser humano. Opa! É isso mesmo. Mas que ser humano? É o indivíduo? É o self? Eu tenho uma definição para esse ser humano. É o titular do fato social. Esse indivíduo é o titular do fato social, que é o que importa. Nós estamos agora numa circunstância, vivendo isso aqui. Quem pensa isso são os sociólogos. Então eu quero dizer que nós precisamos ter uma administração científica, precisamos ter uma administração focada no ser humano, mas no ser humano como fato social. Então nossa administração de agora por diante eu proponho que seja sociológica, que tenha uma visão sociológica do que está acontecendo. E não uma visão maqueteira, de juntar um monte de gente baseado numa estratificação do Ibope. Tanto de idade, tanto de família, tanto de televisão, tanto disso, tanto daquilo, não sei o quê, blá, 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 blá. Isso não interessa mais do ponto de vista de um pensamento do mundo. Pode ser que numa coisa pontual tenha absolutamente sentido, mas cada vez menos. Então, essa administração sociológica exige que os gestores também tenham um outro componente de atenção. E essa atenção dos gestores é em cultura e humanidades. Tem que haver formação nisso. Isso tem que fazer parte das nossas inquietações de maneira estruturada, estruturando o conhecimento para poder lidar com esse negócio. Então, essa administração sociológica tem como primeiro desafio o impacto social daquilo que uma empresa com propósito está oferecendo ao mercado. E é esse impacto, porque existe um problema humano. Nós, vários selfies juntos, resolvemos dar solução para esse problema. E o jeito como nós vamos dar a solução para esse problema vai ser colocado não mais na rua, na esquina, no bairro, certo? Nem sequer na cidade. Vai ser colocado no mundo, porque ele tem uma expressão no mundo conectado que nós vivemos na atualidade. Então é dessas interfaces, dessas interferências, de como nós resolvemos mostrar como vamos resolver o problema, é que surge a primeira categoria, que é o impacto social daquilo que nós estamos propondo. A inovação, nesse caso, essa capacidade de pegar uma pedra, quebrar e fazer uma pedra lascada, é uma bússola. E o conhecimento, nesse caso, compartilhado dentro de uma estrutura de organização entre os gestores, é o combustível que vai fazer rodar. É o conhecimento. Já não é mais articulação do jogo fake, é conhecimento de fato. E, finalmente, um terceiro aspecto, impacto social, conhecimento e traçado de rota. Como é que nós vamos distribuir essa proposta de negócio? Essa nossa embalagem hoje adquiriu uma outra contextualização. Reparem. E essa proposta não é de quem faz a embalagem, é de quem está pensando para que serve isso, né? Então, essa embalagem já contém a inovação. Então, na concepção da coisa, a inovação já tem que estar dentro. E ela é tão importante a inovação que a próprio trânsito da embalagem pode ser a inovação em si. Sei lá o que tem dessa caixa, mas ela pendurada num drone é legal, né? Então eu propus assim, passamos rapidamente por 4 abordagens, que é mapear a ortodoxia cultural, quer dizer, como é que era antes e que foi superado. Mas como era antes? O que eu estou superando com essa minha proposta? A localização da oportunidade cultural, quer dizer, agora nós podemos, de fato, contar que as pessoas estejam disponíveis para deixar estranhos entrarem em sua casa e ficarem lá, simulando a hotelaria, como é o Airbnb? Quem pensava nisso, né? O Airbnb hoje é maior do que toda a indústria hoteleira, porque a garotada não pensa mais em hotel. É isso? Foco na cultura nas redes.
Essa ideia de cultura como kit de sobrevivência que você recebe quando nasce, esse kit de sobrevivência, esse dado que você aprendeu, a linguagem que você fala, a linguagem que você traduz e exemplifica, etc, 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 você cresceu até os seus 22 anos e depois foi para o mundo. Então, essa é a base que está na raiz de tudo que a gente faz e também que a gente critica. E depois é o seguinte, você acredita, malandro? Você acredita que o que você está propondo para as pessoas na sociedade é bom mesmo? Então espalha isso. Espalha isso. Fala. Não tenha medo. Fala. Porque só tem um jeito de você se expor. É se expondo. Então eu digo que essa nova ideologia, essa concepção de mundo, toda associada, eu usei o Airbnb de propósito, né? Espalha isso, que vai dar certo, cara. Que é isso que faz as coisas acontecerem. E a caixinha da inovação contém na embalagem, a inovação está lá dentro. Como eu falei, nós temos duas naturezas. A natureza natural, né, que é a macacada, e a natureza humana, que é essa natureza que nós quebramos a pedra, fizemos a pedra lascada e estamos aqui até hoje quebrando pedra lascada. Quebrando pedra, né? É o pensamento, é a natureza humana. Então só tem sentido falar em inovação na espécie humana. Então a inovação é a expressão da natureza humana. É aquele adicionamento de valor. Eu aprendi com... Eu tenho um mestre que uma vez fez uma definição e eu assumi ela, de vez em quando eu tenho que falar, sabe? Inovação são ideias de valor implementadas com sucesso. São ideias de valor a alguma coisa e você corre o risco de implementar e se tiver sucesso é inovação. Porque se não tiver sucesso, como disse meu querido mestre Lincoln Seragini, é fracassação. Não é inovação, é fracassação. Tem umas expressões em inglês, é no way out, né? Não tem como você sair daí, bicho. Já é assim. Né? Todos importam, porque agora a gente não está pensando mais geograficamente nem culturalmente. Toda a espécie importa para um pensamento estruturado, um pensamento que pensa a gestão, que pensa o que embalar, e o que está dentro daquela embalagem, o que significa aquilo que foi proposto ser embalado. Vamos que vamos, galera.